Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor, sou Heleno Forte, estou aqui com o Vonei Prado e hoje nós temos aí dois convidados que têm uma história bacana aí na corrida, Ronaldo Bahia e Pedro Aterge, que entraram aí para o grupo de fazer maratona agora em Buenos Aires, abaixo de 2h40, 3h47 por quilômetro. E aí, difícil? Como é que é? Difícil. Hã? Difícil, mas no início eu achava que era impossível. Mas depois que eu fui treinando, eu vi que fui ganhando confiança, fui ganhando confiança, e a cada treino eu falava, vai dar, e aí fui, né, matando os fantasmas que a gente tem na cabeça, e na prova deu tudo certo. O que você acha mais difícil? O dia da prova ou o treinamento? Treinamento. Treinamento é mais difícil. É porque o treinamento... Não que a prova seja fácil, né? A prova é muito difícil também. Você realizar o que você treinou é muito complicado. Mas o treinamento, você aguentar a carga de treinamento, né? Os meses, não só o ciclo, mas a gente se preparou aí. Eu falo por mim, por exemplo, tem 4 anos que eu tô nesse objetivo. Então, foram 4 anos de dedicação pensando nesse número, não que eu estivesse pronto há 4 anos atrás, mas eu vim me preparando para chegar e realizar. Essa colocação sua é muito legal, Pedro, porque as pessoas acham que o negócio acontece da noite para o dia, né? E você colocou uma coisa muito legal, que você acreditava nesse número, mas você sabia que era um processo muito longo, não era um processo a curto prazo, sim, médio e longo prazo. E em momento algum você abriu mão de tentar seu sonho, né? Vamos colocar assim. E isso é a prova que quando você que tenta buscar isso, né, com determinação, disciplina, as chances aumentam, né? As chances aumentam e aumentam muito. E é legal depois a gente vai continuar no bate-papo, você comentar que algumas vezes você bateu na trave, né? E isso não vai ser de primeira e nem por isso você entregou, né? Você desistiu desse sonho que você tinha. Deu mais errado do que certo, né? Nesses 4 anos. Eu fiz 6 vezes abaixo de 2h50. As tentativas, e as tentativas eu sempre tava com o número de 2h40 em mente, mas assim, né? E não dava certo, mas não desistia, eu voltava a treinar e voltava a acreditar. E foi construindo, uma construção lenta realmente e demorada, né? Mas que deu certo. Antes da gente entrar, falar um pouco da história de cada um de vocês, ver essa transformação, essa construção, queria que cada um de vocês respondesse. É possível? Você acha que qualquer pessoa é possível? Uma vez me perguntaram isso lá no Sul, né, Vonei, se era possível fazer sub-3 na maratona. E teve até um treinador lá que falou que não, que dependia muito, vários fatores, mas entre eles de questões genéticas. No seu caso, Ronaldo, você acha que é possível? Eu tinha te perguntado isso em 2022, falado que quando a gente terminou a maratona de Porto Alegre, que você fez 2h44, eu falei com você, vamos fazer abaixo dos 40? Eu falei assim, não, pra mim não dá. Você acha que qualquer pessoa consegue fazer, lógico, qualquer pessoa sim, né? Vamos fazer um filtro, mas na grande maioria consegue chegar nessa marca, de fazer abaixo dos 40? Acho. Olha o meu caso, né? Eu comecei a correr, eu tinha mais de 100 quilos. Pois é, vamos entrar no seu caso aí. Você começou a treinar em 2017. 2017. Quantos quilos você pesava? Eu já tinha emagrecido um pouco, devia estar com 105, 102 quilos aí, não sei exatamente não, mas acima de 100. Não sabia nada de corrida? Nada de corrida, não sabia nem o que era pace, não sabia o que era relógio no GPS, não sabia nada. Chegou lá com qual tênis aqueles? Crocs? Cheguei lá sem saber de nada. Bermuda jeans, né? Sem saber de nada. Eu só sabia, na verdade eu entrei na corrida porque eu queria emagrecer, cara. Eu vi que eu tava gordo e tal, e aí eu corri. Primeiro dia foi 3 km, falei que não é pra mim, não dá. Doía tudo, né? Não tem jeito. Mas aí a minha vontade era muito de emagrecer, eu no outro dia fui correr de novo. E lembrando que você é dono de restaurante, então você tem que ficar até várias horas, fica em pé o dia todo, né? Muitas horas em pé. Às vezes você faz o longo, depois fica o dia inteiro em pé lá, pra lá e pra cá. Então, mas assim, aí eu fui aumentando, e um dia eu Você nem sabia que era maratona?
Não. Sabia nem a distância da Não. maratona. Essa aqui é a Deixa eu falar. maratona da Eu não da sabia, Pampulha, né? eu não sabia que tinha corrida de rua. Da primeira vez que eu fiz uma corrida de rua, eu fiquei encantado. Falei, caramba, o pessoal reúne pra fazer essa corrida, que vibe legal. A energia é muito, né? Então, assim, na hora que eu terminei, que eu fui passar lá pra pegar a medalha, sair com a medalha. Então, assim, pra mim, eu arrepio até hoje em falar disso. Foi maravilhoso esse dia, que eu conheci o meio da corrida ali, né? O ambiente da corrida. Foi muito bom, muito bom. E de lá pra cá eu não parei mais, não. E é legal, né, Ronaldo, que a gente, estão falando assim aqui agora, essa construção, e a gente acompanhou porque desde o início você ficou com a gente, você teve, né, tava aqui na HF, e a gente foi acompanhando, e do mesmo jeito que você acabou de colocar aqui, o Heleno falou que em 2022, você acabando a prova, a Maratona de Porto Alegre, com 2h44, ele falou assim, vamos buscar o 2h40, você falou assim, não, pra mim não dá. Lá no seu início, lá atrás, a gente começando, você tinha acabado de fazer essa melhora, ela foi vindo, né, gradativamente, claro, com toda a sua disciplina e persistência, que aí passou de correr 3 km, perder peso, as coisas foram acontecendo e nesse processo, até o dia que a gente se desafiou e perguntou para você, né, Ronaldo, você acha que a maratona abaixo de 3 horas para você tem jeito? Você falou assim, não, para mim também não é para mim. E aí as coisas, e isso foi lá em Buenos Aires, você lembra? Acho que foi sua primeira maratona? Não, minha primeira foi Rio, em junho, depois setembro, Buenos Aires. E a gente conversando sobre isso, você não, acho que não dá e tudo. E no final do ano a gente acaba com 10 km, você fala, não, talvez seja ano que vem. Não foi isso? Exatamente, foi no mesmo ano, exatamente. Né? Foi um 10 sub 40. Exatamente. Aí, e quando eu fui no outro ano, eu ia pro Rio de novo, e aí eu fiz um 36 lá na Pampulha, e assim, foi um tempo bom. Aí todo mundo falou, não, muda do Rio, vai pra Porto Alegre. Porto Alegre você vai fazer a maratona mais rápido e tal. E eu fui porque teve um treino, não sei se você lembra disso. Teve um treino de ritmo, que eu não acreditava no Sub-3 ali ainda. Aí teve um treino de ritmo que eu terminei o treino e te mostrei o treino. Aí você falou assim, Ronaldo, se você não for pro Sub-3, é melhor você nem ir. Desafiando. É melhor você nem ir, porque eu acho que eu tinha feito 21 de ritmo a 4,7, um negócio assim. Entendeu? Lá na Lagoa Seca. Aí você falou, não, você não for. Aí depois juntou com esse 36. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar. Cheguei em casa, comprei passagem, falei com a minha esposa sobre, ela falou, não, vai lá, tenta. E eu fui e deu certo. 2,57. Agora, engraçado, né, Heleno? O caso dos dois, eles são muito parecidos, né? Sim. O Pedro também veio para a corrida com o objetivo de perder peso e foi desafiado por uns amigos, né? Fred Barbosa me desafiou a fazer uma maratona. Eu corria na esteira em 2018. E ele chegou, ele já corria na HF, ele falou assim, vamos fazer a maratona de Paris? Eu nunca tinha ouvido falar em maratona. Eu falei, vamos, eu queria viajar, né? Eu queria viajar, não queria fazer a maratona, eu nem sabia que era uma maratona. Corria 5, 10 quilômetros ali na esteira. E aí ele falou assim, então você se inscreve aí, vamos. Eu falei, sentado na esteira ali, cara, já me inscrevi na hora. Aí ele falou, então vou te levar pra treinar, e me levou na HF. Eu cheguei pro Rairan, me treinava na época, falei, ô Rairan, tô inscrito pra Maratona de Paris, daqui 7 meses, dá tempo? Ele falou assim, você corre? Eu falei, não, eu corri 5, 10 quilômetros já. Ele falou assim, vai ser difícil, mas vamos tentar. Aí foi uma maratona, assim, eu fiz para 3h37. Foi bom até. Foi bom, pra você começando, né? Mas sem objetivo. Treinava quantas vezes por semana? 3 vezes na semana. 3 vezes. 3 vezes na semana. E você ainda tava pesado, ainda não tava, Pedro? Como é que Hoje tava? eu tô com 66 quilos. Na época eu fiz com quase 80. Muita coisa. Muita diferença. Muita diferença. O seu caso foram quantos quilos? Na época que você fez? Eu comecei a correr, eu devia estar com 102 quilos ali, e na maratona de Buenos Aires agora eu fico com 77. Quer dizer, 23 quilos. Não tem jeito, né? Querer melhorar desempenho, querer correr de qualquer forma, tem que estar mais leve. Não tem jeito. Isso a gente sempre bate, né? Não tem jeito. Não dá pra ser mamute e vir correndo. Tem como. Não dá pra fazer o que a gente fez. Exato, claro. Exatamente. E quanto mais você vai querer
fechar o funil, Mais leve tem que ficar. mais leve você tem que ficar. Uhum. E aí Porque, na verdade, você começa a ser detalhes, né? E, em todos os sentidos, em relação ao treinamento, porque você tem que ver aonde você vai conseguir mexer mais. Talvez você não consiga aumentar mais volume de treino, talvez você não consiga. Talvez você consiga descer um pouco o peso e esse 1 quilo, 2 quilos que você consegue descer já faz uma diferença no que você precisa para conquistar aquele objetivo, né? Porque às vezes aumentar volume, aumentar a intensidade, enfim, mexer nessas outras variáveis talvez seja mais difícil que perder um peso, né? Nessa reta final para. Nesse ciclo de Buenos Aires mesmo, eu comecei o ciclo e falei, não dá para fazer, não dá para ir junto com a Aspira. Entendeu? Porque eu não consigo. Aí eu fui perdendo peso, o treino foi encaixando. Aí que eu fui com. ganhando confiança. Peraí, tô conseguindo fazer esse treino aqui, né? Foi mês a mês. Né? Foi Aí mês você a fez mês. o Rio, fez o Aí fiz a mais maratona do 49 no Rio, né? 2,49 no E Rio. começou a acreditar mais. E começou a rodar, a gente rodava todos os dias juntos. Até que os treinos de qualidade dia de semana a gente não fazia junto. A gente fazia as rodagens e os longos juntos. Aham. Até um dia que esse maluco chegou pra mim e falou assim, vamos começar a rodar 18. Você lembra disso? Mas voltando um pouco lá atrás, ô Pedro, lá em 2018 você falou que você começou, fez a maratona de Paris em 18, mesmo ou 19? 19. 19, Uhum. você rodava 3 vezes na semana, né? Isso. A gente tem que deixar claro essa construção de hoje. Você está correndo 7, a gente chega lá na frente para comentar que você corre 7 vezes na semana, um volume alto e tal. Quando que você virou a chave e aumentou para 4, 5 vezes Então, aí em 2019 eu fiz Paris e fiz 3,37, fiquei me achando, né? Eu falei, porra, eu tô bem, né? Eu não tinha muito parâmetro ainda. Eu me envolvia pouco com o pessoal da corrida. Eu ia treinar e ia para casa, então não tinha muito parâmetro. E me inscrevi na maratona de Nova York. E aí eu lembro que eu até te desafiei, você lembra que eu falei assim, eu vou fazer a barra de 4,40, a gente apostou um churrasco, alguma coisa. Chegou em Nova York, eu tomei uma pancada. Eu quebrei, mas assim, eu não quebrei, eu desmanchei. Eu fechei a prova em 3,45, mas assim, passei a meia para 4,30, então... Mas eu acho que também em Nova York teve outros fatores que você também deu uma abusada nos dias anteriores, chegou em cima da hora, né? Eu acho que você deu uma menosprezada na prova, né? Eu acho que... Primeiro foi um ciclo mal feito, eu viajei muito durante o ciclo, eu não levei tão a sério o treinamento, eu ainda treinava 3 vezes por semana e achava que com o que eu tinha construído em Paris eu ia... não, vou chegar em Nova York, eu vou fazer. Não tinha noção nenhuma do que era a prova de Nova York. Fui... Na hora que passou a ponte ali no 26, eu comecei a sentir, aí foi uma tortura. Foram 21 quilômetros praticamente de Querendo parar. tapa na cara. É muito desesperado. É muito desesperado. E aí quando eu voltei de Nova York, eu cheguei lá, né? Aí a gente teve aquela confraternização pós-prova, o pessoal todo feliz. E eu tava por dentro, assim, eu tava chateado, né? Claro. Eu imaginava, Faz parte. eu imaginava um resultado que não veio. E conversei com o Márcio da Mata, o Márcio falou, cara, você tem um potencial para fazer, na festa da pós-prova, você tinha que fazer sub-3, mas você tem que treinar. O Márcio, ele é muito realista, né? Falou, cara, você precisa treinar. E aí eu já voltei, já comecei a encaixar 4 vezes na semana, e aí logo depois veio a pandemia, né? E a pandemia, como a gente ficou ali trabalhando, né? Todo mundo a cidade casa, fechada, né? Trabalhando de casa, eu meio que descarreguei na corrida e comecei a correr mais, fui para 5 vezes na semana. O ano de 2020 eu não fiz prova nenhuma, né? Acho que ninguém tinha, fez né? prova, Não teve, tinha. Só que eu aumentei muito a minha qualidade de treino. Entendi. Então eu terminei o ano já correndo 6 vezes por semana. Eu comecei o ano com 4, no final de 2020 eu já estava correndo 6 vezes por semana e com umas marcas que já me credenciavam para um sub-3, tudo. E 2021, janeiro de 2021, 7 vezes na semana. E aí foi quando, né, o Heleno já falou, Pedro, eu já acho que você deve acreditar alguma coisa a mais. A gente pegou e fez aquela maratona na Lagoa Seca, lembra? Ah, tá. Entendi. Foi ali que eu passei a acreditar e ter uma noção do que eu realmente conseguiria correr. Você fez a primeira vez o sub-3, estão treinando, os 42 treinando, não é isso? Foi. Entendi. Foi uma maratona que a gente fez na Lagoa Seca. E oficial foi no Rio, na volta da prova em novembro, não é isso? Novembro de 21. Novembro de 21. Que todo mundo falou que a gente ia quebrar, que o Rio em novembro era muito quente, tudo, mas foi uma prova que a gente deu sorte. No dia tava um clima bom. E a gente estava muito treinado, né? O grupo todo ali, que acho que eram 12 ou 14 pessoas, muito treinadas. Então, com uma proposta, com um objetivo muito
muito igual, né? Todo mundo, né? E isso é importante de ser colocado, porque quando o Vonei falou sobre, citando o caso do Pedro lá de Nova York, nos dias que antecederam, teve, né, os exageros que cometem. Quando a gente tem que entender que o treinamento não é só correr, né? Ele envolve toda uma questão comportamental em volta da corrida. Ele envolve você administrar o seu tempo com o seu sono, com a sua alimentação. Então você começa a ter... Eu falo que se você começa a perder essas pequenas batalhas no dia a dia, é igual o Pedro um dia falou comigo que ele não toma mais refrigerante. E ele se sente bem, não toma mais refrigerante nem zero, nem normal e tudo. E se em algum momento você começa a ceder naquilo que você se propõe, você começa a perder essas pequenas batalhas. E essa perda dessas pequenas batalhas, lá na frente, quando você entra para a batalha grande da corrida também, vai te deixar mais fraco. Então essa construção toda aí que você tem do seu hábito, da sua rotina, do seu comportamento, influencia diretamente com o seu resultado. Não é simplesmente chegar e correr. É claro que você abre mão, né? Você tem que ter as suas leis, né? Você fala assim, não, beleza, sábado eu vou tomar minha cerveja, eu vou comer uma pizza no domingo, mas isso são exceções. Sim. Né? Não é regra. A gente não é atleta, né? Sim. Cada um tem sua profissão, mas eu acho que a gente tem que tentar ao máximo levar de uma maneira que vai reproduzir a vida de um atleta. Sim. Né? Então, assim, tem que ter o momento de lazer, lógico, tem que ter, né? Eu tenho minha família, minha esposa, meus filhos, então a gente tem que sair e tomar uma cerveja de vez em quando, mas não todo dia, não toda semana, tem os momentos. Né? E essa constância, né? Porque a gente pensa assim, não é só a constância no treinamento, é a constância sua de vida, é a sua constância de... Você vem treinando 7 vezes por semana, tem quanto tempo? Tem muito Desde tempo. 2021. Não é só 3 meses. O que a gente vê na maioria dos grupos de corrida é que as pessoas elas fazem ciclos. Então, elas treinam, elas se afunilam naquilo ali por 3 meses, 12 semanas. Aí elas procuram um nutricionista, começa a fazer fortalecimento, começa a fazer massagem, massoterapeuta, começa a treinar, consumir, deixam de tomar cerveja, deixam de comer doce, sei lá quais são as preferências dessas pessoas, aí acaba a maratona, chuta o balde, né? O cara simplesmente vira a chave, ele volta, vende a alma pro diabo, mas não vende a alma pro diabo, não é um dia, mas o problema disso... Ele vende a alma pro diabo durante 1 mês, 2 meses. O que eu vejo também muito nesse problema é porque como ele vai muito ao extremo nesse período, ele não consegue suportar isso por muito tempo. Exatamente. Então, quando você tem o equilíbrio, apesar de que quando você quer andar numa linha mais alta, que foi o caso que vocês fizeram, às vezes você até passa um pouquinho do equilíbrio de algumas restrições a mais que precisam ser feitas. E eu acho que, como você acabou de falar, Heleno, faz parte até para te fortalecer na grande batalha. Exato. Porque na hora que o bicho pega na grande batalha, você começa a lembrar de tudo que você fez aqui atrás, não só nos treinos, mas também no que você abriu mão para você te fortalecer. Fazer, não, agora eu vou. Exatamente. Agora eu vou. Porque senão você vai buscar lá e fala assim, pô, mas aquele dia, eu em vez de dormir, eu fui pra Gandaia. Aquele dia, em vez de eu comer direito, eu fiquei sem comer, eu tomei cerveja e tal. E aí você começa, não, isso é mais fácil ceder. E aí, e isso é do ser humano. É mais, né, assim, pô, é mais confortável me entregar aqui agora do que obrigar. Pô, tá doendo, tá difícil. Mas na hora que tá doendo e tá difícil, e você abriu mão, e você tá com aquela mente forte, e essa mente ela é fortalecida também no período de treinamento, não é, eu tenho a mente, não tem a mente forte, não. A mente treinar, construindo. Não, e tudo é treino. Então, se você vai perdendo as batalhas, igual o Heleno falou ali, deixando de abrir mão de alguma coisa, hoje vai passar, você tá treinando isso. Exatamente. Então, na hora que vem a dificuldade da prova, por exemplo, porque na prova você não pode, se você tiver dificuldade, se você tiver alguma coisa que começa a te desafiar aqui, falar, não dá, tá cansado, peraí, você tem que parar, eu quero parar, eu quero... Se você ficar com essa cabeça aí, acabou. Então, durante os treinos, você tem que ir resolvendo isso, e não deixar isso, você não levar isso pra prova. E você quer ver um exemplo fácil? É dias de chuva. Olha pra você ver dias de chuva, quem treina e quem não treina. Olha dia de calor, num dia extremo de calor. Ou então olha a época de Natal e Réveillon, quem está correndo, quem está treinando, continua mantendo a rotina,
Né? A pessoa fala assim, não, porque agora eu vou descansar. Aí descansa um mês. Descansa um mês e meio. E a corrida é cruel, né? Um mês você perde tudo que você construiu. Mas como impressionante. mas como qualquer E aí, outra você atividade chutar que os você fizer. E aí na hora que você tira da rotina a corrida, você tira da rotina um punhado de outras coisas, que são a disciplina da alimentação, do sono, e por aí vai. E na hora que você assusta, você perdeu, você descondicionou fisicamente, você ganhou peso, e aí fica tudo mais difícil para voltar. E assim, a gente sabe, né? Você também falou que já teve mais pesado e tal, mas assim, né, Ronaldo, a gente tem um perfil de ganhar peso fácil. Pô, voltar com 2, 3 quilos a mais hoje pra gente é muito difícil, cara. Ainda mais para correr mais rápido, a gente sabe disso. Então, assim, essas variáveis de controlar esse negócio, que a gente brinca, pô, machucou, tá sem correr, a gente procura alguma coisa que a gente consegue fazer. A gente nunca fica parado, nunca fica 100% parado. Você vai para um elipse, vai pedalar. Eu até hoje não cheguei a ir nadar, porque eu detesto nadar. Mas se for a última opção que eu tenho, eu vou aprender a gostar ou vou fazer mesmo não gostando. Porque dentro da minha rotina eu não vou deixar de fazer alguma coisa. Eu vou arrumar alguma coisa que eu vou ter que vai servir para mim, pelo menos para mim fazer, me colocar em movimento. Porque, né, graças a Deus, faz parte da minha rotina, tá inserido em mim fazer atividade física. Movimentar. Isso é o impacto é menor na sua volta. Né? E sem dúvida. Eu acho que tudo isso que a gente está falando também resume um pouco a pergunta do Heleno inicial para o Ronaldo, né? Se o 12:39 dá para todo mundo fazer. Dá para todo mundo fazer. Desde que tenha essa disciplina e essa vontade. Isso, eu acho que a pessoa quer fazer o que tem que ser feito. Porque assim, não adianta você falar que você quer fazer, mas no fundo você não constrói. Né? Qualquer coisa vai te desviar do caminho. Você tem que querer fazer, mas você tem que manter o foco ali. Tudo que você se propõe tem um preço. Sim. O preço pode ser barato ou pode ser caro. Depende de quanto você quer pagar. Exatamente. Né? Você quer comer uma carne boa, você tem vários tipos de carne para comer. Sim. Você quer pagar caro ou você quer pagar barato? É a mesma coisa. Né? Se você falar assim, não, cara, agora eu quero correr maratona e vou correr maratona hoje para 3h30 e tal. Você vai estender a sua vida correndo maratona 3h30, treinando 3 vezes a semana, tranquilamente. Mas esse é o preço que você quer pagar? É isso que você quer carregar para você? Isso aí vai como desafio. Não tem problema. Não tem problema. Sempre falo isso. Mas assim, não precisa correr só não é que você não faz rápido, não. Você pode correr o dia que você quiser. Exatamente. E a performance, quando a gente pensar o seguinte, as pessoas têm ideia que a performance é só a questão... Eu falo que a relação distância-tempo, ela é muito mais consequência dos seus comportamentos. Sim. Muito mais. Então a pessoa, mas eu não quero performance. Aí o cara chegou lá, igual no seu caso, com 110 quilos você chegou. Aí passados 2 anos você estava com 85 quilos. Eu tenho certeza que a relação distância-tempo melhorou. Sim. Só porque você perdeu peso. Mas não melhorou só a sua relação distância-tempo. Seus marcadores fisiológicos, todos melhoraram. Os marcadores lá de fazer um exame de sangue, seu tá tudo melhor. Tudo melhor. A sua disposição melhorou, o seu sono melhorou, o seu astral, tudo isso melhorou. Tudo melhorou. Então a performance é consequência. Sabe? Então agora, a gente tem que ver o tanto que isso também cabe na rotina, igual o Pedro falou. O tanto que você está disposto a pagar. Eu, na época que eu fiz meus melhores desempenhos, eu estava a fim de pagar uma performance alta, eu estava a fim de pagar aquele preço. Mas eu considero que eu fiquei muito tempo mantendo aquela performance. Por quê? Porque eu mantive o que a gente falou, o equilíbrio. Constância também. Então, quando tinha um show no Chevrolet Hall, eu ia. Eu não deixava de sábado tomar uma cerveja, fazer um churrasco. Entendeu? Eu tinha as leis, eu não bebia durante a semana. Podia ter o que for, um jogo quarta-feira à noite, eu não bebia. Não tomava refrigerante. Agora, tomava refrigerante depois do treino. Tomava coisa ali. Não comia doce. Até porque tem a família da gente também. Exatamente. Tem pessoas que não correm, né? Exatamente. Então, mas a gente consegue manter isso também mais no ciclo, né? Eu, por exemplo, nesse ciclo agora de Buenos Aires, a hora que eu vi a minha evolução, que eu passei a acreditar muito no DUS 39, eu não ia em aniversário de família. Não ia. Dia de semana, aniversário da minha sogra. Infelizmente, essa vez eu não vou poder ir. Mas eu acho passei a me restringir, mas nesse ponto, um mês que eu me restringi muito, entendeu? Eu me boicotava, né, da presença deles, mas eu sabia que era um mês, entendeu? E é coisa passageira, né? Eu fiz a prova, deu tudo certo, e a gente volta a ter esse equilíbrio de novo. Mas eu acho que no seu caso também, você tinha tem um lado mental, e todos nós temos, você precisava de romper essa barreira. Sim. A gente tem esse lado mental.
Na A cobrança quando a gente quer uma coisa, você tá buscando esse negócio, você tem essa cobrança, é natural. Mas você vê que você consegue levar, por exemplo, se você falar assim, ano que vem eu quero repetir, melhorar ou então pelo menos empatar nisso. Você consegue ver que você não precisa ter tanta restrição. Sim. Você consegue levar uma vida mais, vamos falar, uma vida depois social. Depois que a gente já realizou, né, parece que a gente consegue enxergar o cenário mais de fora também. Exatamente, né? Porque no primeiro momento tudo é novo. Tudo é novo. E a gente sabe que quanto mais aperta o funil, a gente falou isso antes, mais você tem, mais os detalhes fazem diferença. Eu acho que também está muito ligado ao fator psicológico de você ter colocado e você tá naquela fase que você teve várias tentativas e foi batendo na trave. E isso vai te gerando uma cobrança, uma pressão que você mesmo coloca em você, que faz um pouco de diferença. E eu acho que, a partir de agora, essa pressão talvez não exista mais. Seja menor. O frio na barriga de véspera de prova, a gente sempre vai ter. Sempre vai ter. Até qualquer situação. Barriga, eu acho que você vai sair para correr numa prova que você vai correr, igual a gente falou, você tem ali um 12h39, se você for se propor fazer uma maratona ano que vem para 12h50, que é uma diferença grande, que dá um pouco de folga para você vai chegar para largar com frio na barriga, será que vai dar, não vai dar? E assim, a maratona ela é sempre a maratona. Independente do que você vai fazer, ela te ensina, ela pode te colocar num lugar. Você brincou agora em 2019, tudo bem que você não tinha experiência nenhuma e tudo, mas é uma situação que a gente sempre tem que respeitar. Então, eu acho que essa pressão psicológica, essa pressão, né, que a gente coloca com a gente mesmo, não tô falando que é o pessoal de fora e tal, não. Às vezes a gente fica sofrendo um pouco porque a gente quer, e você vê tudo que você fez. Né? Você abriu mão de um tanto de coisa, igual você colocou aí agora na reta final, de se privar de encontros familiares para poder chegar do jeito que você queria chegar lá. E eu acho que ainda isso te joga um pouco mais de pressão ainda, né? Porque a sua família vai te cobrar isso, teoricamente. Por mais que ela entenda, ela vai te cobrar isso de alguma forma. Vai pelo menos ter uma expectativa. Né? Mas, Ronei, você está falando aí da ansiedade pré-prova. Para mim, o maior exemplo é o pelote sub-3 da HF no Rio. Porque tem vários atletas ali que tem marcas bem menores. Eu, por exemplo, quando eu tinha 2h44, antes de fazer, acho que a última que eu fiz lá, cara, não durmo à noite. Não consigo dormir à noite. Ou seja, relativamente fácil um sub-3 no Rio. Eu te falo, Ronaldo, que pra mim é a pior prova pra eu fazer. As duas vezes que eu fiz agora foi 22 e 23. Cara, principalmente 23, que a gente tava com aquela meta de levar as meninas junto. Foi o primeiro ano que tinha as meninas no pelotão. O Heleno não pôde correr em 23, que ele estava machucado. Foi o ano que você tinha acidente de bicicleta, né? Foi em 23, foi isso? Ele estava com acidente de bike. Então, assim, eu me senti um pouco na responsabilidade de estar no pelotão até o final, né? Por ser HF e tal, tá ali naquele negócio. Você representa o pelotão, né? Cara, minha esposa tava no pelotão. Falei, pô, vai ser um prazer se ela chegar e eu chegar junto com ela. Você abandonou ela? Eu abandonei ela, cara. Mas enfim, cara, eu te falo que foi uma das piores sensações pra mim. Na noite lá em Berlim depois. 22 e 23 foram as maiores pressões, vamos colocar assim, ansiedades na noite inteira. Porque eu falei assim, porque se eu tô sozinho e der errado, cara, eu chego do jeito que der, eu tenho isso comigo. Você estava liderando o pelote, né? E aí você tá ali naquela coisa, e assim, não é só ser a liderança, não. É porque é energia. O negócio é tão legal que você não quer ficar fora. Você não quer deixar de chegar. Né? Assim, né? Tira esse lado agora. E fala assim, quando você tá ali naquela é tão legal, mas é tão legal que não dá vontade de estar fora daquela chegada. E tem aquilo, né, Volney? Que o pelotão ele tem uma missão de cada vez mais levar o maior número de pessoas. Da HF também pessoas que estão ali, porque ele tem mais agregado até do mais que agregado, as pessoas da HF. Mas de levar as pessoas a cruzarem aquilo ali, né? Porque tem atletas experientes, mas se a gente fosse pegar ali, esse ano já foi menor, né, o número de pessoas que não tinham sub-3, mas todo ano a gente batiza várias pessoas que não tinham sub-3 no Rio, que não é uma missão fácil, porque a gente sabe que a gente tem uma temperatura relativamente alta para maratona, que é em torno de 19, 20 graus, a gente tem uma umidade que é em torno de 70%, que também é alta, é muito diferente. E a gente vê várias pessoas correram no Rio, depois foram correr em Chicago, outras provas, tiveram um desempenho muito diferente. Correr no Rio é diferente. É muito diferente. Então, a gente sabe, né? E assim, voltando pro feito dos dois, cara, eles pegaram a maratona de Buenos Aires igualzinho em Rio de Janeiro, cara.
Eu não estava lá, você estava, né? A gente conversando, mas a gente sabe, umidade 85, 90%, 20 graus de temperatura. Cara, é Rio de Janeiro que a gente faz, é o que a gente corre no Rio de Janeiro. E performar como eles performaram nessa temperatura, você tá doido, cara. Uma semana depois, eu te falei, não estava em Buenos Aires, eu fui fazer Berlim. Berlim, bicho, estava uma prova perfeita. Perfeito, você pega, né, coloca o Ronaldo e o Pedro para correr em Berlim, o que eles fizeram em Buenos Aires, a gente coloca ali o quê? Talvez 1 minuto e meio, 2 abaixo. É difícil de falar, mas né? eu acredito que seria 2 minutos. Assim, ou então que fizessem o tempo, até porque talvez não arriscassem tanto, porque era uma insegurança, né? Assim, eu acho que quando você passa a aumentar, por mais que, né, você tenha a questão da temperatura e tal, porque eu acho que vocês saíram, mesmo pegando Buenos Aires do jeito que estava, vocês já saíram no que era o programado, não foi isso? Então eu acho que talvez você não teria coragem de aumentar. A gente só nos 5 primeiros quilômetros a gente falou, vamos segurar um pouco a onda e sentir na prova. Encaixar. A gente passa os 5 primeiros mais tranquilos. Pelo menos terminar mais inteiro, com certeza vocês terminariam. Talvez no mesmo tempo, mas assim, com certeza. Hoje, se o Roy Heleno te perguntasse, no final de Berlim, se eu tivesse feito uma prova de Berlim com 12h39, Ronaldo, você acha que é possível 12h37? Eu tenho certeza que em Berlim você falaria assim, era possível, talvez hoje. Você falaria talvez assim, talvez hoje. Se a gente tivesse tido coragem de arriscar lá no início, talvez hoje teria sido possível. Então, assim, a gente sabe que o fator temperatura e umidade interferem demais. A umidade é cruel, né? Cruel. A umidade cruel. Ela vai castigando e é silenciosa. De repente você tá... Você perdeu o água. Em Buenos Aires eu não sabia o que eu queria fazer com a garrafinha de água. Se eu queria beber, eu jogar na cabeça. Entendeu? Não sei o que seria melhor pra mim naquele momento. E era a cada 5 quilômetros, era uma garrafinha desse tamanho, né? Mais ou menos. Aí eu bebi um golinho, aí eu ficava pensando, vou molhar o quê? Eu molhava o pulso, molhava a nuca, molhava a cabeça, segurava mais um pouco, aí segurava. Mas se eu segurar mais uns 2 quilômetros aqui, essa garrafa, vai ficar quente. Eu não sei se vai acontecer. Só que ela não tava gelada, ela tava quente. Aí eu pegava e descartava, né? Mas era isso que o Ronaldo falou. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu bebia, se eu ficava muito cheio, o que eu fazia? A gente ficou toda hora e conversando, né? O tempo todo. Eu conversava com o Ronaldo o tempo todo na prova. Vamos falar uma coisa da preparação agora, depois a gente... Para preparação, o que você acha que foi, assim... determinante? É claro que todos os treinos são importantes, mas se você virar para mim e falar assim, qual foi uma virada de chave, o que foi determinante que fez com que você tivesse essa marca, assim, que vamos falar que é a cereja do bolo. Pode falar duas. Perda de peso e as rodagens longas. O volume, né? O volume. Isso aí é uma coisa que a gente sempre bateu e a gente concorda 100% que o volume faz toda a diferença numa prova dessa, para uma maratona, né? O volume de bater perna, não é nem só o volume dos treinos principais. Sim. Tá? O pessoal acha muito que é o volume de rodagem. E aí entra naquilo que a gente sempre conversou, que a gente tem que inserir nesse volume e tem que ir dando certo. Tem gente que não suporta, que às vezes lesiona ou fadiga maior e atrapalha outros treinos. Aí você tem que entender aonde que você vai mexer para poder, onde você vai parar, né? Até onde você pode chegar. Mas isso é fundamental, Ronaldo. Eu concordo 100% com você. E assim, voltando para a preparação, uma coisa que faz parte da preparação é a parte de recuperar das sessões de treino, para você suportar a próxima sessão e assim sucessivamente, ainda mais com os volumes. E uma coisa que é interessante, né? Aqui todos nós, né, o Pedro colocou, nós somos corredores, não somos corredores profissionais e sim profissionais corredores, o Pedro advogado, o Ronaldo dono de empresário e tal, e o Ronaldo uma particularidade que ele é dono de bar, de restaurante, né? De bar não, de restaurante. Então o cara acabava de treinar, ele tem uma pancada na hora do almoço para atender e uma pancada à noite. E aí assim, a gente voltando para falar assim, o Ronaldo, o Heleno, o Pedro, o Volney falaram que todo mundo pode fazer. Mas ninguém vê por trás o que ele passou, né? De treinar, de abrir mão de alimentação, dentro de um restaurante, cheio de coisa gostosa. Cerveja. Sem comer, trabalhando. E o Ronaldo, ele começou o ciclo acima do peso. E a gente já tava com esse volume a rodagem nossa de 18 quilômetros. E ele fazendo dieta, restrição alimentar, eu falava, como é que várias rodagens, eu já lembro que eu tinha que parar, eu tinha que parar porque eu tava passando mal. Não, eu tinha que parar, tomar um gel, segurar um pouquinho. Ele tava numa dieta super restrita no começo, né, do ciclo. Até o corpo dele encaixar ali, eu lembro que ele assim, né, colocando assim, então pra gente ver o seguinte, qual o preço que você quer pagar? Então um cara que ficava na sexta-feira até meia-noite, 1 hora andando,
para no sábado correr 30 quilômetros. Vai lá cedo, Tá cedo. Então, assim, é a disciplina. Então, a disciplina né, do que você quer, do que você propõe, você tem que seguir. A vontade, eu aposto que o Ronaldo acordava e tinha vontade de ficar na cama, cara. O cara tava cansado. O Pedro chegava lá às 5 horas da manhã, tá vontade de, pô, vou levantar agora, né? Aí tava lá. Eu falei, em questão de sensação, por exemplo, quando nós começamos a rodar mais e eu fazia os treinos de qualidade. Aí, fazendo treino de qualidade, eu falei, cara, as minhas marcas não dava pra fazer sub dos 40, eu já tava com isso na minha cabeça. Não vou conseguir tudo. Na verdade, a gente nem acreditava Nem no sub acreditava, dos 40 no começo do ciclo. A nossa meta era o tempo do Portuga. Então, o que acontece? Com o tempo, vamos falar assim, com um mês que a gente começou a rodar assim, a sensação que eu tinha na hora que eu ia treinar de novo, eu falei, tá mais fácil. Entendeu? Eu tô fazendo menos força e tô mais rápido. Aí continuamos rodando. Na semana seguinte, peraí. Agora eu tô fazendo um ritmo mais rápido e tô fazendo menos força. E sem você fazer velocidade. Sem fazer velocidade. Exatamente. E aí, Não tá fazendo VO2. Exatamente. chegou um ponto que eu virei, o Baspira lembra, eu virei pra ele num longo e falei, cara, vamos segurar, porque senão a gente vai fazer merda. Entendeu? Porque a gente tava rodando abaixo de 4 por mil e, assim, com a sensação de... Muito fácil. Muito fácil. O batimento do Ronaldo ficava em 126. Não, nem tanto. Ele é praticamente um defunto. A gente ficava... Mas, assim, e eu falava, vamos segurar, senão não vamos fazer merda. A gente vai rodar muito mais rápido aqui. Então, isso veio depois dessas rodagens. Mas você tocou os 2 pontos que são fundamentais pro corredor ali, que vão te ajudar nas coisas principais aí, que é economia de corrida e você conseguir trocar calor, que depois a gente fala, mas a economia de corrida está relacionada ao quê? A um volume de treino, que vai te dar economia de corrida, e perda de peso. Não tem como. Você carregar mais peso, você vai gastar mais energia, mesmo que esse peso seja de músculo. É que as pessoas têm que entender. Por isso que é aquela briga que eu tinha sempre nas academias antes, a pessoa, o corredor, o maratonista tem que fazer hipertrofia. Pera lá. Depende da pessoa e depende do corredor. Né? Depende do corredor aí. E como que essa hipertrofia é feita? Mas no modo geral, você não pode ter gorila correndo. Não pode, que ele vai gastar mais energia, ele vai correr bem durante um tempo. E foi exatamente o que aconteceu com as rodagens e a perda de peso. Igual o Pedro, você também perdeu peso. Sim. Né? Sim, eu comecei o ano com 69 quilos, eu cheguei na maratona com 65. É muito doido, muita diferença. É muita diferença. Muita diferença. Porque a gente... 69 você já é leve. Já não é só pesado. Que eu tive uma transformação, né? Eu perdi massa gorda, né? Porque além do peso que você carregava, que aquilo melhora a sua economia de corrida, a gente tem que pensar o seguinte, a gordura é o quê? É isolante térmico também. Então, quando você começar a aquecer, a gordura dificulta do calor interno sair. Então, são as 2 coisas fundamentais. Agora, eu vou perguntar, lá em Buenos Aires, pensando na prova, que a gente não treinou, a gente estava vivendo uma época de seca aqui em Belo Horizonte. Estava a temperatura relativamente alta, mas estava seco. Aí você vai para um local que estava na largada 19, 20 graus, umidade de 88%. Falaram que foi uma maratona com umidade mais alta dos últimos 15 anos. O que vocês acham que aconteceu, que vocês suportaram aquilo? Porque quando eu estava na prova, passou um momento, um flash na cabeça, que eu falei, eles não vão fazer. Não que eu não acreditasse no CES, eu tinha falado que daria. Você lembra que eu falei com você? Que ia dar 2,36. Você me falou. Se Papai do Céu colocasse o dedo na prova e tudo, 2,36. Mas entre Papai do Céu não colocar o dedo e for outra pessoa. E mandar aquilo que ele mandou, né? Muda tudo. Mas assim, você falou dos 36, mas a gente. É o plano A. E a gente não arriscaria para dos 36 nessa maratona. A gente pensou o tempo todo em dos 39. E por mais que tivesse úmido, né? Na largada a gente já percebeu, a gente foi para a prova só de regata, né? Já tava quente, né? Tava quente. Temperatura boa. Eu olhei pro Ronaldo e falei, cara, não tem plano B, é plano A, vamos acreditar e vamos para cima da prova, só vamos começar um pouquinho mais tranquilo do que a gente tinha imaginado, porque a gente pensou numa prova flat, o tempo todo no 3,47. Falei, vamos passar os 5 primeiros km para 3,55. Muda pouco, mas para a gente entrar na prova com calma. E o Ronaldo, ele anotou, né, todas as parciais no braço de 5 em 5. Eu ia no lap manual, placa a placa, ele no automático, e a gente conversando, e fomos indo. Chegou na meia, eu olhei pra ele, eu falei, como é que você tá? Ele falou, cara, eu tô bem. E a minha sensação é que eu tava muito inteiro. Muito, muito inteiro mesmo. Eu acho que eu nunca passei uma meia dentro de uma maratona tão inteiro igual eu passei dessa vez.
Então a gente continuou acreditando e a gente passou a meio para 1:20:07. Eu lembro até 0,5. 0,5 ou 0,7, né? 0,5, é. Aí eu peguei e falei, Ronaldo, a gente tem que tirar um pouquinho, mas, cara, é muito pouco. Muito a gente pouco. tirar 1 segundo por km, a gente ainda chega com sobra. Uhum. E eu tive um momento de fraqueza na prova, que foi do km 30 ao 33, mais ou menos. Ali, acho que é onde todo mundo sente um pouco, normal, né? O volume já tava e realmente... E ainda falta uma distância E considerável. começou que por mais que estivesse muito úmido no começo da prova, não tinha sol. Nessa hora já abriu um sol, então a sensação de, né, Nossa, aumenta. aquela sensação de sauna ficou pior. Eu lembro até hoje, eu bati no relógio, né, no lap manual, deu 3:52 o km, e ali a gente já tava tirando. A nossa ideia era tá batendo ali para 3:45, 3:46. Aí o Ronaldo me perguntou, eu menti pra ele, eu falei assim, 3:50. Porque como eu tava nesse momento de fraqueza, eu não poderia deixar ele também. Sim. Eu pensei nisso, eu falei, não, Claro. 3:50. Porque esse 3:50 a gente ainda tirava. E coisa assim, no 32, no 33 ainda, batendo 3:49, 3:48, 3:49, a gente tava no jogo, mas assim, eu tava com medo. E não sei, do 34 pro 35, a gente já viu o pessoal da HF ali, o Rairan, o Jorge, eles deram uma incentivada boa na gente, né? E a gente bom, voltou, né, É você bom, vê, é bom, Sim, é. sim. E a gente voltou do 35 pro 40, a gente bateu uma média de 3:40. Olha só. Então, ali, eu sabia que ali ia dar certo. Ali, sim, foi um momento, é um momento duríssimo da prova, é a pior parte do percurso, que é mais afastado, não tem ninguém na rua. Mas ali, a hora que tava batendo 3:40, eu falei, nada me tira mais. Agora Mas vai. eu acho que isso tem muito a ver, sabe com o quê, Pedro? Porque aí chegou aquele momento que você falou assim, agora vai. Agora vai, E exatamente. aí acabou, entendeu? O foco ficou numa coisa só e você já tinha certeza que ia dar certo. Sim. Né? Você chegou num ponto que você falou assim, você passou pelo momento de fraqueza que você passou, você voltou pro jogo, e aí uma coisa que eu falo demais com as pessoas que, quando vão fazer a prova, qualquer pessoa, né? Paciência. Paciência, exatamente. Maratona, paciência. Paciência, que vai ter momento ruim. Vai. Vai. Você tá correndo durante 2h30 Não a 3 tem. horas, a 3h30, 4 horas. Não tem jeito, você tá correndo lindo esse tempo Sim. todo. tem jeito. E ele passa também, E né? ele E ele passa. volta. Você tem que ter essa paciência, porque ele vai Administrar. vir, ele vai voltar. Administrar. E às vezes você toma um gel e dá uma, né? Que você fala, nossa, o que eu tô tomando esse gel? Tá me piorando. Mas não é só ter paciência e vai levando com calma. Agora, isso que você comentou dos meninos estarem no 35, né? Uma base da HF lá, eu acho que isso é fundamental, cara, porque dependendo de você fatiar a prova, Você tem você fala assim, expectativa, né? eu vou ter ali no 35, eu vou ter uma energia, eu vou pegar Sim. uma água, eu vou bater na mão de alguém. Isso é fundamental. Fundamental. Isso é fundamental, cara. Eu brinquei com o Heleno, comentei com o Heleno mesmo, lá em Berlim. Eu tava praticamente sem treinar, assim, pouco, né? E o Pedro ia estar no quilômetro 35 com meu sogro e minha sogra. Eu falei, cara, na hora que chegou um ponto da prova, 24, 25, eu falei, cara, eu vou até o 35 pelo menos para passar perto dele. Pra ele Tem te que ir ver, lá né? com Ah, ele. Sim. E aí no final ele não tá, eu calculei errado, ele tava quase no 38, cara. E aí você fala assim, agora, você falou, agora mesmo, ninguém me tira. Né? Agora ninguém vai te tirar do jogo. E isso é importante, quer dizer, eu coloquei na minha cabeça, no primeiro momento de dificuldade ali, logo depois da meia, eu falei, não, cara, eu tenho que ter paciência para andar mais 10 quilômetros. Eu tenho que chegar mais 10 quilômetros, passar ali, e depois eu vejo o que dá. Dali para frente, seja o que Deus quiser. Então essa parte é boa, que a gente brinca, né? Você tem que pensar por etapas. Vai com calma, não pensa lá, não sai do 2 e pensa no 42, não. Vai no com meu calma. caso, Você vai se meu frustrar caso, na primeira. respondendo essa pergunta, no meu caso, eu acho que a minha confiança estava muito alta. Muito alta. Pelo ciclo que a gente fez. Exatamente. Entendeu? Pelo Então, treino. assim, eu já cheguei lá, assim, cara, eu vim fazer. Então, nós largamos, e tudo que a gente planejou, a gente foi executando. Né? Então, eu acho que a única coisa que deu um pouquinho errado foi a meia, que a gente queria passar um pouquinho mais rápido. A gente queria passar na casa de 1:19 alto. Né? Entre 1:19 e 45. Mas vocês não afobaram. Não, É esse ponto que eu ia falar agora. Eu tava tão tranquilo, porque toda hora que eu perguntava para Ciel, porque o meu tava no automático, o dele no manual, então eu tinha que confiar no dele. Mas o meu tava aqui batendo também e eu olhando as parciais no braço. Toda hora que eu perguntava, a gente tava dentro. A gente tava dentro. Então, na hora que o Aspiro tá falando ali no 30, que ele deu uma baixa lá, que deu esse quilômetro alto, mas eu não lembro. No outro quilômetro, 3:42. Entendeu? Então a gente tava muito dentro o tempo inteiro, A média estava certa. E na A hora média tava certinho. E na hora que chegou no 35, o tempo inteiro eu falava assim, cara, você tá muito bem.
cara, você tá muito bem. Tava cansado? Tava, né? Rodar naquela umidade, naquela temperatura aí, no pace que a gente rodou. Mas aí, na hora que chegou no 35, que eu percebi que o Aspira começou a puxar um pouquinho, né? Eu até falei com ele, Aspira, tamo dentro, que eu ainda tava com medo, né? Mas assim, eu tava confiante, mas vamos fazer besteira agora. Na hora que chegou, foi passando as parciais, eu falei, cara, tá chegando. Dá pra ir, né? Tá chegando. Aí no 40, ele fez o contrário. Eu falei pra ele, Ronaldo, bateu 3,40 de novo, vamos dar uma segurada? Ele falou, não, agora vambora. Agora vambora. Agora você quer parar, você quer diminuir agora? Eu já sabia que tava dentro ali, né? A gente já tava com uma margem de segurança. Eu falei pra Ronaldo, 3,40, vamos dar uma segurada? Ele falou, não, vamos continuar. Aí bateu 3,36 e 3,32, né? Os dois últimos. Mas ele foi já daquela emoção. É uma reta com uma cara, mas olha só. A gente tá falando isso você tá focado, determinado. Isso é um ponto. Porque se a gente pegar tanto pro amador quanto pro profissional, você fazer split negativo numa maratona, você conseguir difícil, né? crescer, são pouquíssimos, um percentual muito baixo. E isso é uma combinação de fatores. Sim. É uma combinação do quê? O treino que vocês fizeram, bem executado. Então, se pegar o treino seu, vocês não perderam o treino. Não, nenhum. Então, vocês tiveram um volume de treino um volume ótimo de treino. Vocês não machucaram, vocês não adoeceram. Então, essa constância é muito importante. Isso fortalece o mental também. Fato 1. Fato 2, a estratégia de prova que vocês começaram. Vocês não começaram, o que acontece com muitos amadores e alguns profissionais, com aquela ideia, não, eu vou abrir uma gordura aqui para poder queimar. Igual a gente vê muitos amadores. Vocês tinham um caixa para passar para 1,17, 1,18, fazer 1,17, vocês passavam. Vocês tinham feito uma meia aqui para 1,15. Só que a gente voltaria com o risco de 1,20. Vocês iam queimar na frente, iam afogar. Então vocês passaram mais lento. Então isso que foi? Isso para essa estabilidade para a fase energética é muito bom para o metabolismo energético. Então foi tudo isso. Mas nós passamos a meia para 1,20 porque a gente viu a situação da prova. Exatamente. A gente falou, ó, a gente foi cauteloso, mas aí que tá. Quantos corredores fazem isso? Né? Quantos corredores eles não conseguem, às vezes eles até sabem, mas eles ficam engessados. Porque o corredor inteligente, ele tem que saber, ele tem que ter essa capacidade de interpretação do externo. Entendeu? Porque o número absoluto, ele pegar aqui, beleza. Uma coisa, igual você falou, você correr lá em Berlim. Imagina o cara que treinou em Berlim e foi correr em Buenos Aires. Você vier com o mesmo pace. Beleza, ele vai correr o mesmo pace até um determinado ponto. Depois ele vai afogar. Vocês tiveram essa percepção. E o que acontece com o grande par dos amadores é que eles não têm essa percepção. E um outro fator também é que nós começamos no pelote maior, né? Foi. E cada hora que a gente olhava, tava ficando mais ralo. Então, isso aí foi uma coisa que a gente tentou não prestar atenção. E a gente tentava, né? O pelote, a gente logo tomou a ponta, eu e o Ronaldo, né? Fomos lado a lado, a gente tentava que as pessoas não nos atrapalhassem, né? Várias vezes eles queriam dividir a ponta com a gente, vamos revezar, e essa prova a gente falou, não, a gente não vai revezar. Quem quiser ficar com a gente, vocês vão ficar atrás. A gente tava muito confiante, como a gente treinou todos os longos juntos, a gente tava muito confiante um no outro. Sim. Então, assim, era nós dois, a gente vai revezar com nós dois. E até para que não tirar a concentração. Não tirar a concentração e fica uma bagunça. A gente falou, nós não queremos misturar nisso. Vocês podem vir atrás. Quem quiser vir, vem atrás da gente, vai ser um prazer, mas nós não vamos revezar. Tinha até um argentino que ficava louco, né, pra passar a gente. Não, meu amigo, vem atrás. Se quiser, fica aqui, senão vai embora. Né? Fique à vontade. E eu acho que assim, o que a gente chegou muito confiante, isso eu tenho que falar, porque foi o que eu fiz de diferente nesse ciclo. Né? Que todos os ciclos eu tenho um volume muito alto já há muito tempo, mas foram as provas de base. As 5, 10 e a 21, porque né, a Boníssima não é meia, né? Essas 3 provas me deixaram muito forte mentalmente. Principalmente a hora que eu fiz aquele 21, que deu 1,15 alguma coisa, ali eu tinha certeza que eu faria abaixo dos 40. Sim. Naquele dia... Na de 10 eu achei que não dava pra mim. Eu falava, tá difícil, eu acho que não vai dar não. Mas você fez um 10 um pouco antes, né? Que o Ronaldo, na verdade, ele não fez o 5. Eu fiz o 5, ele não fez o 5. Aí no 10 ele não quis ir comigo. Ele não tinha a base de um tempo de 5. Não é só isso. Você estava já com mais ritmo. Por isso que a gente sempre fala, né, Volney? A importância no pré-ciclo de maratona de você investir nas distâncias inferiores. Porque isso vai melhorar a qualidade dos seus treinos e do seu ritmo de maratona lá na frente.
Então funciona como uma engrenagem. Então por isso que é importante, não tem como. O cara quer fazer sub-3, quer correr 4,15. Como que ele vai correr 4,15 por quilômetro se a meia dele tá 4,10? 1,29. Não tem jeito. 1,27, é muito difícil. Não tem jeito. Acho que só a keniana que correu a maratona, que ganhou Chicago, agora mais bateu o rápido que a recorde. meia. Ela correu mais rápido a maratona do que a meia. Ali é um caso que a gente não entende, né? Mas na grande maioria, sim. Você corre uma distância menor, mais rápido que a distância maior. Você tem um percentual de perda. Sem contar o que uma prova curta dói, né? A gente vai aprendendo a sofrer. A prova de 5 e 10 dói demais. Na verdade, eu vejo a participar dessas provas, a importância das marcas de conquistar e, querendo ou não, a prova é o lugar que você corre mais rápido. Sim. Sempre é o local que você vai correr mais rápido. Não adianta falar que você vai correr no treino mais rápido, não vai. Não. Se você entrar para a prova. E uma outra coisa que a prova te dá, ela te dá a administração dos momentos ruins. Isso. Porque você, no momento ruim do treino, às vezes, você entrega. O Ronaldo colocou uma coisa que no treino ele passava um momento ruim e ele não entregava porque ele vai precisar disso lá na frente, né? Claro, lá na prova e tal, e isso vem. Mas na prova você aprende. Você aprende que você passa um momento ruim, se você tem a paciência, ele passa. Então, na hora que você começa a fazer algumas provas, você também traz isso com você. Então você vai lembrar assim, pô, aquela prova eu tive um momento ruim no 15, mas no 17 eu cresci, eu cheguei, né? Igual eu cheguei. E então a prova, ela faz parte da preparação. E aí, Heleno, voltando, porque a gente sempre fala, né? E você já colocou aqui dos corredores de maratonas sazonais, que treinam 3, 4 meses, aí param 2 e depois voltam para mais 3, 4 meses de um ciclo, quem faz 2 no ano, e assim vai. Da importância de se manter sempre treinado, né, cara? Sempre treinado. Então, se o Pedro está contando aqui que ele passou por 3 anos de preparação, de 4, 5 tentativas e nunca parou. Está correndo desde 2021, 7 vezes a semana. 2020, né? Mas 21, 7 vezes a semana. 7 vezes a semana. Quer dizer, isso aí são 21 de 2020, 4 anos praticamente, nessa pegada, né, para poder ver. Então, assim, te vê que é uma coisa que é constante. É a mesma coisa o Ronaldo. O Ronaldo, os momentos que ele teve de pausa foi por algum motivo de lesão ou alguma coisa do tipo, mas depois que ele começou, e o Ronaldo, né, a gente vê também, eu acho que ele pode falar, mas eu vou comentar uma coisa que eu acho que tem a ver, até mesmo pelos benefícios que a corrida trouxe para ele, cara. De perda de peso, de melhora de saúde, condicionamento, de tudo, de astral, de disposição, de tudo na sua vida. Então, eu acho que assim, numa dessa, a gente aprende que isso faz parte da nossa vida. A gente traz isso para a nossa vida. Então, por isso que a gente fala lá daquele sistema. O treinar, ele te treina também a disciplina. E isso é importante. Porque a disciplina, ela envolve tudo na sua vida. Tanto na parte de atividade física, como na sua vida pessoal. Sim. E é por isso que a corrida é importante. Hoje você já tem empresas que contratam pessoas que praticam algum tipo de atividade física. Claro. É fundamental isso. Ali também, uma coisa muito importante, que ajudou a gente muito, tenho certeza que o Aspiro concorda comigo, é o seguinte: o meio ali que a gente vive ali na corrida, Claro. sabe? Aquele meio Fundamental. ali, sabe? Você tá do lado de grandes corredores, pessoas que estão ali treinando junto com você. Energia positiva. Pessoas que pensam da mesma forma, Exatamente. que pensam... E dentro da corrida vão se formando as tribos, né? Vão se formando as tribos. E a gente que hoje busca performance, você, né, descarado, todo mundo sabe que nós dois buscamos a performance. A gente hoje consegue, a gente tem muito mais diálogo dentro da corrida com as pessoas que também buscam performance. Exatamente. Você chega, você tem amizade com um ou outro, mas a pessoa que você quer treinar é a pessoa que tem o mesmo objetivo que você, a pessoa que acredita no que você acredita. Né? E você passa a frequentar, né? Que a gente já falou. Esse meio. Esse meio, você passa a andar mais com as pessoas que pensam da sua forma. E se tem, e não tem problema, e tem outras pessoas que não querem, que não vê valor nisso, que não querem estar isso, e não tem problema, e não tem problema. Só que o que acontece é que muitas vezes, infelizmente, a gente vive numa sociedade que existe também a desconstrução, né? As pessoas que não querem fazer isso e querem desconstruir, né, os atos do que as outras pessoas fazem. E eu vejo que, por exemplo, o que vocês dois fazem, e porque eu e Ivonei fazemos isso também, em termos de treinar, o treinar pra gente não é um fardo. É claro que tem dia que você tá cansado. Tem dia que você chega pra treinar. Não é todo dia que eu tô a fim de correr, não. Eu também corro 7... Agora que eu tava machucado, eu tava fazendo elíptico ou bicicleta.
Mas eu corro 7 vezes por semana, isso pra mim não é um fardo. É claro que tem dia que você chega e você não tá afim de correr, mas você termina muito melhor. Mas você tem que começar. Você tem que Tem que começar. sair do carro Você e começar termina a muito correr. melhor. E não é chuva, sol, Não. não é nada disso que atrapalha, não é uma festa. Você entrega, você vai. Vai. Porque você corre. sabe que aquilo ali, Uhum. independente do seu desempenho, você sente melhor. Sim. Te faz muito bem quando você termina. Né? Uma coisa que eu queria perguntar, nesse ciclo, como que foi a quilometragem média que vocês fizeram? No ciclo 145, média 140. semanal. Semanal. Eu cheguei, eu acho que 1 ou 2 semanas, bater 150. Mas foi, por exemplo, a semana do 36, né? Que aí sobe volume um maior. pouco mais. Aí foi 150, 152. Mas a média é 145. O 36, nós chegamos 36 acima de 100 km para fazer o Pra 36. fazer o 36. Na semana já. Não já é tava muito com- mais do que a gente já corre Então, fora do quase ciclo. 110 km na semana. A gente o que corre muda- 120 fora do ciclo. porque o que vai mudar é o treino É longo. um treino longo que e é o treino maior, de e o ritmo. treino de ritmo de terça-feira Porque que é o maior. resto dos volumes são os É igual, mesmos. é igual. Não. A nossa rodagem a gente aumentou para 18 km, então acaba que a gente mantém ela fora do ciclo. O domingo que a gente faz um regenerativo, dá 14 km, e os treinos específicos de maratona que são maiores, né? E dieta, teve alguma restrição pesada, alguma coisa que No início do meu ciclo, eu Dos tive a seus- restrição pesada. O que você fez de restrição? Eu tive que diminuir carboidrato, eu tive que cortar... Cortou o pãozinho, É tudo. doce de leite com queijo, Tudo Mas no começo, né? no começo. Aí depois que eu depois cheguei... voltou. Depois, com 1 mês e meio, eu perdi um peso considerável, aí a minha dieta foi mais ajustada. Ela ajustou minha dieta para poder... Mas aí, você ficou sem comer carboidrato, mesmo nos dias que antecedia o treino longo, ou o treino de qualidade, o treino de ritmo, como é que você fazia? Não, como eu tenho a característica de sempre começar o treino sem comer, porque é uma coisa que Você vai de jejum. eu vou em jejum. Aí comecei a tomar alguns suplementos para poder começar o treino. Mas com 3 km eu tomava um gel. Entendi. Entendeu? No aquecimento, você já tomava um gel e continuava. Aí fazia depois de 5 em 5. E seguia. E levava numa boa. Na boa. Mas vamos supor, no almoço, depois do treino, eu vou almoçar. A dieta continua. Restrita. É o que era? Mais carne? Salada, legumes, salada e carne. Carne. Isso foi o ciclo inteiro. Não, mais ou menos 1 mês e meio, 1 mês e 40. Não, 1 mês e 20 dias, mais ou menos. E você perdeu quantos quilos? 7. 7 quilos. Faz muita Em 50 dias. Faz muita diferença. Eu não tive. A única restrição que eu tive foi de álcool nos últimos 40 dias. Antes Zero? da prova. 0 álcool. 40 dias sem álcool. Isso eu acho um cara Mas eu bem acho que- determinado. Não. Eu acho o cara bem determinado. Não, Não, é sem difícil. gozação. Ainda mais pra Eu mim, que invejo, cara. Eu gosto. Vocês dois sabem, eu gosto muito de beber, principalmente É. fim de semana. Exato. Mas eu me propus a isso, mas também como um sacrifício mental. Exato. Eu acho que vale. É válido. Na hora que a gente Fortalecer. sofre na Essas coisas prova, pra te fortalecer, exatamente. que a gente comentou no início. É isso aí. Eu queria ter esse sacrifício. São e na gatilhos hora que tu são gatilhos tivesse que você vai doendo, eu usar a seu pensava. favor. Exatamente. Eu fui mais rebelde um pouquinho nessa questão. O Ronaldo bebeu mais. Cara, mas eu acho que é tudo. Mas Você eu bebia Pedro, uma vez por semana. Pedia. Uma final de vez semana. e pouco também, né? Não, Pouco. Mas eu acho que a gente comentou aqui, tudo é equilíbrio, cara. Sim. Tudo é equilíbrio. Eu acho que, principalmente porque a gente não é profissional, entendeu? E aí, senão a coisa fica muito chata. Senão você não E aí aguenta. fica muito chato, entendeu? Assim, agora, eu falei assim, eu tô brincando aqui, eu falei assim, ó, que inveja, eu respeito e eu acho, valorizo demais, Uhum. entendeu? Eu acho que se eu tiver que pagar esse preço, eu não sei se hoje Não eu sei queria se você pagar quer esse pagar, preço. né? É isso Mas, que eu tô por te falando, exemplo, né? no ritmo que a gente tava, como é que você bebe pra fazer uma rodagem de 18 Não, dias? claro. E fica ruim, entendeu? Fica ruim se conseguir segurar Entendi. aquilo lá. Entendi. É que a gente fazia muito treino cansado, né? É. Os treinos, a rodagem de quarta-feira é muito dolorida. Porque Depois do treino de terça, né, a cara? gente vem naquele treino longão no sábado, ao domingo é um regenerativo, É. beleza, ok, Beleza. não tem problema. Na segunda a gente faz uma rodagem de 18 já num ritmo Z2, na terça já é aquela pancada, né, que é aquele treino em ritmo de maratona. Na quarta-feira era o dia que eu chegava mais sofrido. É. Fazer o treino de quarta-feira, eu olhava pro Ronaldo e falava, nossa, vamos começar. Mas eu tinha uma sensação também que no final do ciclo, faltando 3 semanas pra prova, a minha recuperação tava mais rápida. Sim. Entendeu?
eu já recuperava de um dia pro outro mais rápido. Mas quanto mais você treinado você tá, mais você recupera. Sim. Você condiciona seu corpo. O indivíduo mal treinado, ele demora mais para recuperar. A gente fazia um longo, média de 3,57, 3,56, ali. Aí ia rodar no domingo, eu falava assim, nossa, amanhã vai ser sofrido rodar. Aí chegava no domingo lá, Estava bem. começava a rodar. Tô bem, cara, tô bem. Tô tranquilo pra rodar aqui e tal. Uma pergunta para vocês dois, então, agora aqui. 2,39 na maratona. Numa condição ideal, vocês acham que, vocês treinando agora daqui para frente, você acha que dá para chegar até quanto? Você treinar, continuar nesse esquema de treino, esperar, vamos colocar aqui mais 1 ano e meio. Eu tenho uma 2 meta daqui anos. 2 anos de fazer abaixo dos 35. Abaixo Eu dos coloquei 35, isso na minha cabeça. daqui a 1 ano. 2 anos, por exemplo. Eu acho até longo. Eu acho que agora essa Eu meta... preciso bater de novo dos 39 baixo, né? Dos 38. Na verdade... Mas o dos 35 é a minha nova meta. Na verdade, assim, né, Abaixo, né? Dos 35. aquilo que a gente comentou aqui, a gente vai ter que achar aonde que vai ser mexida essas Que eu preciso variáveis mexer, né? para você poder chegar nessa meta. Mas, como você saiu, como você chegou na prova do 2,39, você já estava muito perto do 2,35. Será? A sua credencial de meia te jogava para 2,36, 37 no máximo. Exatamente. No máximo. Você saiu daqui com uma meia 1,15, cara. A 1,15 numa temperatura, né, assim... Média, se né? você chegasse, o Goiânia tinha comentado com vocês lá em Buenos Aires, se você chegasse numa prova que, com tudo perfeito, se quisesse arriscar, a chance do 2,36 era gigante. Já era O Heleno me gigante. fala em 2,29, né? O Jamal tá aí pra provar que é possível. Exatamente. O Jamal tá lá fazendo 2,27, né? E ele é um cara que E tem ele é uma um cara história. normal, né? Eu gosto de olhar pessoas normais. Ele tá ali, ele tem uma história parecida com vocês dois. Se pegar ele 5 anos atrás, o Jamal era um cara pesado, né? Tinha tudo isso que vocês passaram. Uhum. Porque a gente tem que pensar só uma coisa. Você pega a meia maratona, fizeram 1,15. O que precisa para vocês poderem, quer dizer, o ritmo vocês têm. Pra vocês fazerem 2,30, vocês têm que dobrar 1,15. O que é necessário para vocês dobrarem para fazer 2,30? Você dobrar, correr mais 1h15 naquele ritmo. Melhorar o quê? No meu caso, Melhorar a sua resistência. sim, mas no meu caso, Economia eu já de corrida. tenho Economia de corrida, tenho que capacidade. perder mais Mais peso. peso. É. Economia de corrida, Mas sem ficar capacidade. fraco, né? Sim, fica Porque fraco. aí é Sem difícil. machucar, tem sérios fatores. E isso demora. Isso demora. Ano que vem eu já tenho 46 anos. Que é um fato também. Entendeu? Né, Valnei? Pesado. Essa Então, pegar, assim, claro, no meu idade. caso, o corpo tem que aguentar, Heleno. Porque O corpo tem que aguentar. Você treino falou não tudo. é problema pra mim. Exato. Entendeu? E eu vejo que Tocou no ponto com principal. o passar da idade, a pior coisa que a gente tem é a recuperação, cara. né? É, recuperação. Então, assim, eu acho que o problema maior que a gente tem ficando um pouco mais velho, eu vejo muito mais em relação à recuperação, cara. Recuperação mesmo. Eu acho que o meu problema maior seria o corpo aguentar mesmo. Entendeu? E é o que a gente fala que é o limite. O corpo não aguentar porque você não conseguir manter a constância. Uhum. Sim. Exatamente. Que é a Que é o principal. principal. Né? A sorte que eu tenho que, né, nesses anos todos, eu tive uma lesãozinha pequena de panturrilha 2 anos atrás, mas assim, não me impediu de E mais ficar nada. sem correr mais nada. Não gosto nem de comentar. Claro. Eu falo com o Volney essas questões de Claro. lesão, eu não gosto nem de comentar, porque eu tenho. Não, Mas graças a Deus. No eu meu nunca caso já nada. tive posterior, panturrilha. você eu tô passa com por um face, processo tô diferente. aqui com pubs. Então, Mas assim, isso, Ronaldo, tem vários fatores que tem relação com essas lesões, né? Eu vejo muito assim, você tem pode ter fator predisposição, né, já de alguma coisa, mas você tem o fator do seu trabalho, né? Você trabalha em pé muito tempo, você anda de um lado para o outro muito o meu tempo. biotipo, eu sou pesado, né, Você é cara? pesado. Sou um cara pesado. Né? Mas assim, eu acho que tudo isso tem relação com esse tipo de coisa, né? Às vezes eu não sei como é que às vezes você tem que pegar peso no seu trabalho, entendeu? Então, assim, a carga emocional do trabalho, pode, né, de casa, de outro ambiente, afeta em relação à lesão. Cara. Não tem dúvida disso. Então, mas assim, a gente tem que tentar agora seguir essa linha aí, porque, igual ele não comentou, e eu concordo 100% que o seu 1,15, o 1,15 seus, já daria ali o dos 35, 36, cara, eu acho
eu acho que sairia. Então, mantendo isso aí, caindo aí um pouquinho aí, talvez saiba ano que vem uma prova perfeita, não sai já perto disso, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma nova marca. Eu acho que não dá para ir pensando também, vou descer para 12,38. Não, cara, dependendo de como é que você tiver, você vai para 12,38. Mas eu acho que no nível que vocês estão, e se vocês mantiverem esse nível, o próximo passo, talvez, numa prova com tudo certinho, é dos 36, 35 mesmo e pronto. E tem que acreditar. Acreditar De dentro para fora foi o que aconteceu, que vocês fizeram. É a confiança do que os treinos te dão. Construir. O negócio voltando, é na simplicidade, é continuar mantendo o que vocês fizeram. Sim. Pelo menos se manter o que está ali, o treinamento, pelo menos você pode até, dependendo, pode ser difícil de melhorar, porque agora melhorar, o cara treinado, ele é menos treinado. Então tem que ter mais detalhe. Mas só disso aí você já consegue manter. Aí você começa a entrar mais os detalhes. Então, né? Aí, pessoal, fechamos aí mais um papo de corredor. Hoje os nossos convidados foram o Pedro Atege, o Ronaldo Bahia, que tiveram aí a experiência de correr maratona de Buenos Aires. Fizeram a marca de 2 horas e 39 minutos. É isso aí. Valeu.